sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Procast, o podcast do Grupo Protege. Para você que não me conhece, eu sou a Paula e aqui do meu lado, Luca, que me acompanha nesse podcast. Tudo bem, Luca? Tudo ótimo, Paula. Que dia hoje, bacana Dia receber bacana. aqui o seu Marcelo, né? Exatamente. E esse é um podcast para você, vigilante, que está começando ou que está em carreira, ou até mesmo você que trabalha numa empresa que vai contratar segurança privada. A gente trouxe um dos maiores especialistas no assunto, né, Luca? É verdade, né? 53 anos nessa empreitada, né, seu Marcelo? Seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui na nossa segunda temporada do nosso Procast aqui. O senhor gostou do cenário? Não, o cenário está sensacional, né? A turma se esmera, né? Como é que está, comandante Lucas? É um prazer estar com você aqui. A minha Paulinha, né, de marketing também. É muito bom, vamos bater um papo muito bom, né? Relembrar algumas histórias aí da segurança. Com certeza. E quando a pessoa gosta, ela volta, né? Então, o seu Marcelo gostou de participar uma vez, voltou, né? Eu já não consigo imaginar a gente fazer temporadas novas aqui sem o seu Marcelo dar a presença aqui, né? Porque é importante para nós, é uma empresa brasileira, uma empresa de dono, né? E a foto que eu tenho do senhor, seu Marcelo, é quando a gente tem aqueles eventos na Protege, o senhor chega lá cedinho e recebe um por um dos nossos vigilantes, né? Eu tenho orgulho disso porque uma empresa nada mais é do que a pessoa que faz parte dela, né? A empresa é um CNPJ, né, seu Marcelo? Mas formada por um monte de CPF, que são pessoas, e o senhor tem esse cuidado com essa gente, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é isso aí para o senhor. Bacana. Na verdade, é o seguinte, eu me sinto, assim, extremamente feliz, né? De poder abraçar pessoas que estão conosco há muitos anos e, infelizmente, às vezes a gente não tem oportunidade de estar junto. Eles entram, não conhecem o presidente, né? Não conhecem o meu pensamento, eu muito menos o deles, porque eles são contratados e vão embora, né? Eles vão prestar serviço em outras empresas. Mas o meu coração está presente com ele durante os anos que estão conosco, né? Então, aqueles que estão mais perto na administração nossa, eu fico feliz, eu já vejo eles toda hora, então dar um abraço neles é uma coisa bastante comum. Mas no dia da festa, para mim, é um orgulho eu abraçar cada um desses vigilantes que fizeram a empresa, né? As pessoas falam, mas a Protege é muito boa porque tem lá os dirigentes que... Não tem dirigente, tem nada. Nós somos um todo, né? Eu entendo que quem manda nessa empresa são os vigilantes, são os colaboradores que nós temos como um todo, né? Nós temos lá a chefia e tudo que demanda os dia a dia, né, os detalhes do dia a dia, mas quem faz a empresa mesmo são eles, né? E esse momento assim que a gente faz uma festa no fim de ano, que a gente consegue trazê-los de todo o país, né? Aqueles que fazem 10, 20, 30 anos, 40, né? Eu fico extremamente feliz. Eu vou ali dar um abraço, já pergunto, né, para eles, o cara que vem do Acre, né? Puxa, como é você via São Paulo? Não conheço São Paulo, nunca conhecia, né? E vem me dar um abraço aqui em São Paulo, coisa que às vezes eu não posso ir ao Acre, não é uma coisa tão fácil da gente se locomover, né? Mas a tua pergunta é muito gostosa. A gente vê, seu Marcelo, nessa trajetória de 53 anos, uma evolução, né, dos vigilantes. Antigamente era mais complexo aí a contratação, né, o perfil do vigilante também era outro. O senhor tem esse registro histórico aí de como foi o começo, né? Ixi, tem história, né, seu Marcelo? O problema é esse, né? Você está falando com a pessoa que tem mais história nesse Brasil, né? Com 53 anos, quase que... E antes disso, eu já estava com meu pai lá numa outra empresa, onde eu entendi bem o que era a segurança. E eu venho dali sendo o diretor dele em uma época, né? E eu vou te dizer uma coisa que realmente acontecia ou aconteceu no Brasil. Por volta de 64, quando os bancos foram obrigados a terem vigilância, a gente foi pego de surpresa. Meu pai tinha uma empresa de limpeza chamada Conservadora Juiz de Fora, e essa empresa prestava serviço a bancos. E os bancos, quase todos, eram mineiros, né? Então, era o Banco Real, o Banco da Lavoura, o Banco Crédito Real, o BEGE, sei lá, tem um monte. E meu pai prestava serviço, mesmo que fosse numa ponta pequena, nesses bancos. E a nossa interação com eles era muito grande. Desculpa. E os presidentes ou diretores de banco
pediram ao meu pai que ele aceitasse a missão de colocar vigilante, porque havia uma plataforma de necessidade que os bancos precisavam botar vigilante no Brasil inteiro. Meu pai recusou o Norte e o Nordeste por não conseguir ter competência de implantar lá. E a sua primeira pergunta, quando fala, como era essa questão da implantação do vigilante, né? Eu tenho uma história curiosa. Nós tivemos que implantar um vigilante levando a roupa, a arma e tal, no lombo de um burro para uma agência do Banco do Brasil muito afastada, né? Então, que instrução tínhamos, né? Não tínhamos nenhuma instrução. Simplesmente nós adequamos aquilo que era necessário, né? E a instrução vem depois, bem depois. Então, as pessoas falavam, era assim que era o assunto? Era, porque a gente não tinha nenhuma instrução de como tomar conta de uma agência. Simplesmente você vai lá e vai tomar conta, né? Muitos fizeram isso com muita qualidade, né? Outros nem tanto. Mas com o tempo foi passando, nós fomos tendo que ter mais cuidado com essa questão do treinamento. E, felizmente, o Ministério da Justiça coloca uma obrigatoriedade para que as empresas cursassem os vigilantes. Quer dizer, então os vigilantes passam a ter curso, né? E aí nasce a Provig, uma empresa nossa, há uns 37 anos atrás, e que eu me dediquei e me dedico até hoje a esse tipo de formação. Porque eu não quero uma formação que não seja o adequado, sabe? Tem muita gente que às vezes usa o expediente de botar a pessoa lá no curso, mas não acompanha. E nós queremos acompanhar. Essa é a diferença da Provig nossa. E felizmente nós temos até muitos concorrentes que treinam nessa empresa, quer dizer, levam para eles a cultura com a qual a gente dá a eles de treinamento. Isso é muito importante. Você que nos acompanha aqui, saber que a Provig, além de formar a nossa gente, qualificar a nossa gente, a gente da Protege, né? Ela também tem uma responsabilidade na formação e também na qualificação das pessoas do mercado como um todo, geral, né? A Provig é aberta para toda, né? Para todo vigilante que queira se qualificar, e não é só o vigilante que está, né? Exatamente, começando a carreira também, de né? vigilante tem a escola. Uma grade de cursos fantástica, né? Tem toda a estrutura, instrutores muito qualificados. Eu tenho muitos amigos lá que são companheiros, né? Que foram companheiros na época da polícia e que estão lá até hoje, décadas aí atuando na formação. Isso é muito bacana. A Provig é um privilégio da Protege, né? E é uma verdade, né? As pessoas que estão lá são extremamente qualificadas, né? Nós não brincamos com isso, né? As pessoas têm que ser o que há de melhor no mercado para poder transferir esse conhecimento para nós todos, né? Eu fico muito feliz porque a gente é reconhecido até com os concorrentes, né? Os concorrentes usam o sistema da Provig para treinar seus homens, né? É verdade. Seu Marcelo, a gente tem visto no mercado, assim, e eu falo com um pouco de pesar até, né? Eu sou consultor da Protege, mas também sou observador aí da área da segurança. Às vezes algumas empresas tratam a sua gente, né, os seus vigilantes, como uma espécie de commodity, assim, sabe? Não liga muito, né? Não dão valor, Não né? dão valor, sabe, Paula? E eu vejo lá no RH, né, o nosso diretor, o Jorge e tal, e esse lema que foi criado na Protege, que eu gosto muito, que é de pessoas para pessoas, né? E esse cuidado com a sua gente, essa cautela. Eu queria saber como é que foi isso, seu Marcelo, a sua diretiva, a sua orientação desde o início para que o corpo diretivo da Protege, todo ele fosse integrado dentro dessa união de propósito de fazer o vigilante saber que aqui ele tem uma empresa que nunca vai deixá-lo na mão. Isso é uma coisa meio do senhor, né? É importante isso, porque as pessoas, infelizmente, quando os bancos foram obrigados a colocar a guarda, né, eles tornaram uma coisa meio que embate conosco, né? Então, o guarda para eles era simplesmente um artigo. Eu vou botar ali porque eu tenho que defender a lei. Embora ele entendesse que o guarda foi e é fundamental para não deixar acontecer assalto nas agências, essa coisa toda. E aí vem essa questão que você pergunta, né, da interação do nosso vigilante com o cliente, né? Infelizmente, ainda acontece menos, mas acontece, um proprietário que está lá, que contratou o guarda, usar o guarda para ir comprar cigarro, para fazer atividades que não é dele. Os bancos usavam muito esse princípio, né?
E uma vez fui chamado pelo Banco Nacional, que não está mais no mercado, porque estava havendo muito assalto. E ele queria fazer um trabalho diferenciado nas agências principais que ele tinha, que estava cometendo muito assalto, né? Muito bem, eu fui visitar o Banco Nacional e propus a ele. Então, como é que eu vi isso acontecer? Eu mandei fotografar agência por agência, que aí é a inteligência da empresa poder prestar um serviço com qualidade, né? Então eu chego lá, eu vi a vigilante desatento, eu vi vigilante saindo com arma na rua para comprar cigarro, eu vi muita coisa, e o pior que me chamou a atenção, ninguém o cumprimentava. Ninguém. Ele era uma pessoa estranha na agência, né? Como que um cidadão que quer uma segurança não sequer cumprimenta um vigilante? Ele acha que ele está em outra empresa. Não, ele é nosso por contratação, mas é deles por obrigação, entendeu? Então nós chamamos a atenção de um diretor do Banco Nacional e ele falou: Marcelo, meus parabéns, eu gostaria que você fizesse para nós algumas informações com os gerentes que culminam nesse ponto. Então eu marquei várias reuniões com todos os gerentes e falei: olha, o principal da segurança é vocês acreditarem no homem e darem valor a esse ser humano. Ele tem família, ele tem filho, entendeu? E ele está ali para preservar a vida de vocês. Agora, você imagina, se você não confia nele e dá as costas para ele, você imagina que ele vai ser um bom vigilante para você? Não o será, entendeu? Então, se você tem uma merenda que você dá aí na sua empresa, dá a ele também. Por que não? Né? Ele também faz parte do corporativo de vocês. Eu apenas sou o contratador, né? Então, essa visão eu consegui implantar isso não só com o nosso pessoal, como também quem nos contrata. Entende? Eles têm que entender que ali tem uma pessoa que os vai defender e com muito calor, mas só que ele também quer aplauso. Todo mundo quer aplauso, né? Todo mundo se sente bem quando entra num lugar e é cumprimentado, é tratado como gente, e não... ele não é meu funcionário. Não pode ser assim, né? É verdade. Ou até a hostilidade das pessoas que estão circulando no ambiente, né? Infelizmente, por um exemplo ruim que acontece, né? Incontrolável, toma-se como exemplo para todos. E aquele vigilante tem família, ele pega a condição para ir trabalhar, ele tem todos os problemas de uma pessoa como qualquer outra que está circulando. O vigilante ali, né? não é menor, né? Eu costumo dar até um exemplo, sabe, seu Marcelo? Eu estive no Rio esse fim de semana, num cliente nosso lá no Shopping Tijuca, e eu falei para eles, os vigilantes do shopping, eu falei: olha, vocês são suporte ao negócio. Os atores principais aqui do shopping são os clientes que vêm aqui, os lojistas que compraram aqui esse espaço no condomínio para poder fazer o seu negócio florescer, mas sem vocês o show não acontece. E por coincidência estava o gerente, que era o tomador de serviço lá, acompanhando a palestra, e eu fiz a pergunta para ele, falei: Marlos, ele chama Marlos, falei: você chega aqui na segunda-feira, por qualquer motivo a Protege fala que não vai comparecer aqui, você abre o shopping? Ele falou: não abro o shopping, porque segurança é um valor, né, para o shopping center. Quem vai num shopping center, seu Marcelo, vai porque é limpo, bonito, decorado, cheiroso e seguro, né? Então eu falei: olha, para todos eles, vocês não são menores que ninguém aqui. Apenas a nossa função é uma função de suporte, mas ela é indispensável. Não se sintam menores. Acho que esse é um trabalho que a gente vem conquistando aqui na Protege, fazer o vigilante se sentir grande, né? Exato. É um diferencial, E, né? exatamente, porque eles, clientes, né, não interagem assim, aplaudindo o serviço. Quer dizer, se não abre, é porque tem necessidade do vigilante, né? Então, eu também faço um outro reclame, que as empresas como a nossa, por exemplo, tem 53 anos, a gente acaba interagindo com o mercado que tem necessidade de serviço, eles pedem o escopo que eles querem. Eles nunca pedem à empresa que tem o expertise da segurança, né? Tem a ideia que pode ser colaborativa muito maior do que aquilo que eles nos pedem. Eles simplesmente falam assim: olha, na minha empresa aqui eu tenho 10 homens, e eu quero o preço de 10 homens. Como assim? Né? Eu posso chegar lá e falar: olha, isso pode não ser 10 homens. Para você ter uma segurança completa, pode ter que ser 15, por hipótese, né? Ou 5. Depende, né? Então, aonde você está vigiando? Aonde você está tomando conta? O que você está olhando? Tem câmeras? Não tem câmeras? Quer dizer,
Eu sei que as pessoas, elas já mais ou menos têm esse produto ali achando que está certo, e não está certo. Eles têm todo o direito de pedir à empresa um plano de segurança antes de ofertar o preço, entendeu? E entender quem é a empresa de segurança, né? Hoje a gente vê aí, nós temos muitos concorrentes, muitas empresas muito boas, inclusive, né? Mas uma coisa que eu chamo a atenção, o contratante nunca questiona a empresa que está contratando, ou seja, não quer saber se a empresa tem um bom RH, o que a empresa faz para ter os homens unidos e valorizar os seus homens, né? Quer dizer, é todo um conjunto. A proposta, ela não pode ser uma proposta fria. Olha, eu quero 10 homens, me bota 10 homens. Bom, eu quero entender o que esses homens vão poder fazer lá, que tipo de compleição física ele precisa ter para estar lá, entendeu? Às vezes é um cara que precisa mostrar uma certa vivacidade na questão da segurança, né? E não aquele cara mais desatento e tudo, né? Quer dizer, não é um porteiro comum, né? Então, eu acho assim, as empresas que contratam, elas precisam rever esse escopo, porque eles estão perdendo muito com isso. Eles acham que, ao consultar a gente, normalmente que ele pede 10, é para mim não falar o 11, entendeu? Não colocar o 12 ou o 15, entendeu? Quando ele pode ter uma surpresa de ser menos menos pessoas, até, um pouco mais né? de Não dá essa tecnologia, né? oportunidade, né? Exatamente. E o pior não é isso, né? É como que vai desenvolver a segurança para eles, exatamente como eles querem. Porque simplesmente, quando eles colocam o vigilante lá, eles não querem mais saber de nada. Eles querem saber se o vigilante não faltou, se o vigilante está lá, entendeu? Mas se foi a qualidade do cara muito boa, ninguém bate palma, né? Tem vigilante que não deixa entrar pessoas que não são queridas no processo. E pode fazer um grande problema lá dentro na empresa, né? Mas ninguém bate palma para isso. Simplesmente é obrigação do guarda. Eu acho isso horrível, né? As pessoas, quando elas têm um ganho, quando elas mostram um ganho, né, de qualificação, ela tem que ser aplaudida, né? Não pode ser deixada para trás. Então, eu acho que tudo isso passa por um momento das empresas começarem a refletir e terem consciência de que a contratação não pode ser fria. Entende? Já foi pior, né, seu Marcelo? Hoje a gente caminha um pouco nessa direção que é o seu sonho, né? Eu ainda vejo que há uma grande maioria que procede assim. Eles acham que é assim e acabou. Por quê? Porque eles são compradores, né? Então, todo comprador quer o preço mais barato. Ele não quer o preço que é real, entendeu? Então, ele vem fazendo dumping dentro do processo para baixar preço, e isso é qualidade. Quanto mais você jogar no chão o preço, menos você vai ter resposta boa. Ah, mas você então quer o preço muito alto? Não, eu quero um preço que dê dignidade, que a gente possa ganhar, sei lá, 10% de EBITDA, mas não o menos 1% de EBITDA, claro, né? E por que eu falo isso? Porque às vezes uma pessoa contrata 1.000 vigilantes a um preço que ele não ganha nada com isso, ele está com EBITDA negativo, e ele não consegue sair mais do cliente, entendeu? Então ele reclama, ele pede um aumento e tal, mas por que ele não consegue sair? Porque demitir 1.000 é um processo trabalhista tão muito grande que ele quebra. Então ele prefere quebrar com 5, 10 anos e ir levando desse jeito e dizendo que ele tem uma empresa de 1.000 pessoas, né? Eu sei que é burrice, eu estou falando que o empresário que faz isso é uma pessoa que está desqualificada, mas eu também não posso puni-lo por ele não ter condição de ligar para o cliente e falar assim, olha, não interessa esse preço, ele não nem quero. Pode, nem consegue fazer, né, seu Marcelo? Ele não consegue fazer. E não vai fazer bem feito. E as pessoas, os clientes, ficam esperando o cara quebrar. Bom, se ele quebra, a responsabilidade do contratante está em quem está contratando. E não tão somente da empresa, entendeu? Então é isso que eles têm que entender. Eles estão juntos nessa missão. Então eles têm que olhar se a empresa que ele contratou paga a folha de pagamento correta, se atrasa, se não atrasa, se tem problema de qualquer coisa de férias, hora extra e tal, porque o vigilante tem direito a tudo. Se ele fez hora extra, ele tem direito a hora extra, entendeu? Sim. Se ele tem férias, ele tem direito a férias. Não há como escamotear isso, entendeu? E há empresários que colocam segunda folha, eu não sei o quê, e tapeia daqui, tapeia dali, e coitado do vigilante vai sempre perdendo, entendeu?
Então, o cliente não olha isso. Eu fico, assim, abismado de ver que não vai em casa fazer uma visitação, de ver exatamente como é que o RH procede nesses casos, né? Em 53 anos, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu nunca atrasei um dia a minha folha de pagamento. E já passamos muitos problemas aí. Com 53 anos, imagina, né? Com uma inflação de quase 100% ao ano, e a coisa a gente consegue ir administrando, e graças a Deus, espero que isso continue, bater aqui na madeirinha, Eu amo, opa. que eu nunca atrase meus funcionários, nunca. Isso é o que eu mais tenho na minha alma, assim, de prazer em falar. Entendeu? O senhor sabe que o senhor é o nosso entrevistado hoje aqui, mas eu vou contar uma história para o senhor aqui, porque a Protege me deu esse presente, sabe, senhor Marcelo? Um dia dando uma aula na Provig, num curso de extensão em segurança pessoal privada, eu perguntei para um vigilante o que era uma boa empresa para você. Eu estava no comecinho, faz mais de 20 anos essa história minha com a Protege. E um vigilante levanta a mão e falou assim: comando, uma empresa boa para mim é uma empresa que paga o meu salário e não atrasa os meus benefícios. Eu tomei um choque, seu Marcelo, porque o que ele pediu, ou melhor... Básico, né? É o básico, é aquilo que é básico. obrigação É da o empresa. justo. É o justo, E aí eu fui descobrir o porquê que esse vigilante respondeu assim. Porque, como o senhor disse aqui, muitos maus empresários montam a empresa Entra e na aí guerra de começa preço, né? guerra de preço, e também começa a crescer o olho na questão de ficar rico e etc. Deixa de recolher impostos, deixa de pagar os funcionários da forma correta, né? Começa ali a subtrair alguma coisinha dos benefícios. Chega uma hora que a conta vai bater, né, Marcelo? Um órgão de fiscalização, o Ministério Público, a Receita Federal, o cara fecha a empresa e deixa o sujeito na mão. É uma categoria sofrida, por isso que eu sou grato, porque passei a ser um valorizador da carreira do vigilante, sabe? E eu falo assim de boca cheia, falei, a Protege nunca vai deixar você na mão, porque isso é ponto de honra, né, da Protege. Você que nos acompanha aqui, saiba disso, 53 anos de trajetória e sempre honrando aquilo que é o seu principal valor, que é a sua gente, né, seu Marcelo? Isso é um ponto importante, né? Não, isso é fundamental, né? Não tem como. Agora, seu Marcelo, tem uma pergunta ainda para o senhor, que ainda nessas experiências de viagem pela Protege, eu tenho sido surpreendido com a presença do pessoal dos sindicatos nos nossos eventos, sabe? Eu vejo uma relação bacana da Protege com os sindicatos. Até conversei com o Jorge sobre isso e ele falou, olha, isso aqui a gente leva na ponta do dedo nosso interesse de estar sempre muito alinhado. Queria saber um pouco de como foi essa orientação também, seu Marcelo. Mais uma frente, né, seu Marcelo? Importante. Exato. O problema é o seguinte, aí lá atrás, muito atrás, né, os sindicalistas queriam sempre fazer greve e tal, né? E as empresas sempre se mostraram claramente que havia uma divisão, eles e nós, né? E eu o tempo todo lutei para não ter o eles e nós. Nós temos que ser nós, né? Eles estão ali para defender o direito dos funcionários. E eu prezo muito isso. Né? Nós vamos ter brigas, mas no dia seguinte eu quero sair abraçado com eles, né? Eu fiz uma ação aqui na FENAVAL, chamei todos eles, né, que eu pude estar com o presidente do sindicato, e o papo foi nessa linha, né? Eu falei, olha, nós vamos brigar. Eu entendo que vocês têm as suas reivindicações, e eu acho extremamente lógico, e que desde que elas não sejam abusivas, né? Então, dentro de um caminho natural, é muito importante que a gente venha a ter discussões, acaloradas, inclusive. Mas depois eu quero um abraço, entendeu? Depois que se resolver tudo, eu quero um abraço. E foi assim. E eu nessa reunião, eu senti tão feliz com isso, porque ninguém falou em nada, nem briga, nem nada, todos vieram me abraçar e a gente se confraternizou ali, né? E a gente mantém isso muito claramente com todos. Eu quero que eles fiscalizem a nossa empresa, eu quero que eles venham dentro de casa para entender se o nosso carro forte está em boa função, né? Porque as empresas que não tratam muito bem essas coisas acabam canibalizando a empresa, né? E esse é o nosso negócio, né? A arma, né? A qualidade da arma. Agora mesmo, a gente introduziu uma arma com repetição de 12 tiros, né? Uma 12, e ela tem salvo muita gente, né? E isso, para mim, é importante. Inclusive, saber se o sindicato está concordando com tudo isso, entende? Quer dizer, são coisas que, no dia a dia, a gente precisa estar junto. E eu não abro mão de nós
sermos nós, e não eles e nós, entendeu? Muito Isso legal. é bacana demais, né? Porque dá para, é óbvio, né, ter os interesses da empresa, o sindicato ter os interesses junto aos colaboradores. Vai ter um estica e puxa, né, São Marcelo? Vai ter um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas não dá para transformar isso numa guerra, né, num confronto, né? Um conflito talvez a gente puxa aqui, puxa Não lá. dá para ser inimigo. Exato. O ponto é, uma pessoa que luta por um lado, se a gente não souber que ele está lidando por um lado que é o meu lado, entende? Esses vigilantes que estão lá, é meu lado. E eu tenho que respeitar. Se eles têm alguma demanda contra a empresa, seja questão salarial e tal, que a gente não consegue ajustar, vem o problema aí, mas nós vamos sanar, como nós sanamos durante 53 anos. Agora, ser inimigo está muito distante do meu raciocínio, muito distante. Eu quero eles do meu lado, eu quero eles comigo, mesmo na adversidade, mesmo eles nos batendo na gente. Muitas vezes eles entram dentro da empresa e falam, olha, ali você precisava consertar tal coisa. Eu amo isso, porque precisa mesmo, entende? Às vezes uma deficiência, um lugar meio maltratado, entendeu? Eles estão lá na ponta e eles estão vendo. E às vezes o vigilante fica acanhado de reclamar, mas ele vai reclamar também, entendeu? E eu quero ouvi-los, né? Se eu puder fazer, eu vou fazer. Se eu não puder fazer, não vou para a briga, mas não vou fazer, entende? Esse é o ponto. Então, nós não temos que ter aquela coisa do eles e nós. Eu quero ficar no nós. Todo mundo ser agarrado na coisa, na questão do bem-estar dos nossos homens. Aí eu Esse é vou o falar ponto. para o senhor, né? Daquilo que eu tenho visto, né? Nessas viagens que eu faço, para mim foi muito surpreendente, muito bacana ver. E muitas vezes, seu Marcelo, evento sexta-feira à noite, sábado de manhã, né? E o pessoal do sindicato vai lá prestigiar, presente, né? A tropa fica feliz com a presença deles, né? A gente vê também que eles têm esse interesse, muitas vezes legítimo, de criar uma condição de bem-estar para o nosso colaborador, lá se o alojamento tá bacaninha, tá o local para se trocar, o refeitório em boas condições. Acaba sendo um olho também para poder ajudar, né, a gerência da base a dar essa condição de ter um ambiente gostoso, né, para o vigilante poder fazer a sua refeição, enfim. Você tenho falou um visto, negócio, você está falando bastante que você dá bastante treinamento, né? E eu acho que isso é um grande diferencial da Protege, né, seu Marcelo? A quantidade de treinamentos, o investimento em um profissional como você para passar esse treinamento para a tropa, o investimento em outras ações que valorizam aquele profissional que está atrás daquele uniforme é um dos valores da Protege, né, seu Marcelo? Paula, isso é inegável. A gente fazer a reciclagem, né? Ela está sempre motivando as pessoas. Quando você não faz isso, as pessoas levam como se tivesse tudo ajustado. Eu vejo por questões poucas, às vezes, de pessoas que estão lidando com segurança meio próximo a mim e tudo, quando você faz um novo approach neles de inteligência, de tiro, de defesa, esse questionamento de vigilância, eles voltam outro, entendeu? Voltam muito mais motivados, porque eles se sentem dentro do processo, né? Agora, quando você foi lá, treinou e largou mão e não faz uma reciclagem adequada, eles não ficam tão bem assim, né? Então, eu acho que a Protege é um diferencial que eu quero levar sempre. Eu sempre falo isso para os clientes. Infelizmente, quando ele está lá atendendo a clientes, eu não posso fazer essa reciclagem que não seja pago, entendeu? Mas dentro do nosso corporativo, se eu entendo que a reciclagem é muito boa, eu acho que os nossos clientes deveriam ouvir o que eu estou falando e fazer essas reciclagens. Entende? Trazer esse pessoal de novo para fazer uma reciclagem na Provig e tal, que não é dinheiro, não custa caro, mas nós não podemos fazer isso de graça. Mas para eles é sensacional. As pessoas voltam motivadas, entende? Então, sempre o esclarecimento, o curso e aquela coisa de você colocar e eles se sentirem prestigiados, porque quando ele é chamado para uma reciclagem, ele se sente prestigiado. Ele não se sente uma pessoa, agora vou ter que fazer. Não, ele gosta. O nosso pessoal, na questão de transporte de valores, fazendo direção defensiva, atirando de dentro do carro forte nos treinamentos, entendeu? Saindo com o carro em fuga na direção defensiva. Agora mesmo aconteceu um assalto, e o nosso povo aí que estava no carro, eu estou batendo aqui palma de pé para eles, porque
Não só eles foram muito corajosos, como também a arma que nós colocamos para eles de Foi o 12, diferencial, né? de repetição. E a direção eles também, deram muito tiro. Então, o bandido, ele é covarde. Quando tem essa situação, ele vai embora. Tem resposta, E vai essa embora. é a diferença de E um eles treinamento fizeram, ou não, né? nesse treinamento, eles fizeram um desvio no carro forte, veio pela contramão, estourou o carro inteiro com roda e tal, mas tirou todo mundo do risco. E eu falo que essas pessoas são heróis nossos, porque se deixarem, eles vão assaltar e vão matar, entendeu? E o nosso pessoal, quando faz uma defesa dessa, bota na cabeça deles, que são os bandidos que vivem pensando em como assaltar, não vir na Protege. Exatamente, entendeu? Marcelo. Que é a Se o diferença de cara uma empresa estiver que preparado, treina, né? ele não vem na gente. Eu canso de falar isso para o nosso pessoal. Por favor, se vocês estão preparados, usem o que vocês têm para que os seus amigos, os seus companheiros aí não sofram amanhã a consequência do eu não vou atacar, eu não vou contra-atacar, eu vou entregar, entendeu? Entregou, acabou, está sujeito a entregar tudo que acontece, entendeu? É verdade, o risco é enorme, né? Esse lema do carro forte na Protege é muito importante, né? Vai 4, volta 4, né? É inevitável falar A isso gente daí. sempre fala. muito São os bacana. baita É difícil guerreiros, sair, né? Baita Carro guerreiros, forte. todos eles, né? Porque eles estão sempre todos juntos e na mesmo comando, entende? Então eles sabem que o carro é hoje bem preparado, não vai entrar tiro, entendeu? Eles podem dar tiro. Antes, a gente não tinha esse preparo. Os caras atiravam e entravam, aí é claro que eles tinham que entregar. Hoje eles têm essa possibilidade de não entregar, entendeu? Então é o que está acontecendo hoje conosco. Eu fico maravilhado de ver esses homens bravos aí da Protege e que também nos acompanham há tantos anos. Eu abraço pessoas lá com 30 anos. Né? E estão no Eles carro são forte ainda, né? No carro forte ainda, É exatamente. impressionante. E eu acho que aí, além do treinamento, tem todo um preparo, né? Que a gente também dá para esses vigilantes. A gente está falando de reconhecimento, a gente está falando de qualidade de vida, da universidade corporativa. Então, eles têm todos os alicerces ali para serem profissionais. Muitas trilhas de conhecimento, né? Tudo exatamente. disponível para eles, né? Para você que nos acompanha aqui. A Universidade Corporativa sensacional, Proativo, né? que dá qualidade de vida. Exato. A Universidade Corporativa, e eu tenho que dar essa vamos dizer, a gratificação ao Jorge, né, de ter pensado nisso. Eu achei tão sensacional quando ele chegou para mim um dia e falou assim, olha, nós podemos montar uma universidade corporativa. Eu falei, como? Né? Então nós adequamos com o pessoal que veio fazer isso. E nós hoje já passamos horas, milhões de horas, não sei, né, dando esses cursos que eventualmente não é nem elaborado pela Protege, é elaborado fora, né, numa universidade, e que as pessoas podem usufruir. Então, os familiares usam a universidade corporativa para aprender inglês, para aprender outras coisas, né? Tá lá, tem uma gama de coisas que nós informamos através do WhatsApp. Agora, a Paula está com um programa novo aí eu queria agora eu vou entrevistar você. Como é que é essa coisa do Instagram aí? A gente vai criar aí você que é vigilante da Protege, acompanha, porque a gente vai criar um Instagram Entre Nós Protege, que é só para a turma da Protege, Luca. Então, vai ser um Instagram onde vai ter muita interação, o pessoal vai ficar sabendo de tudo que acontece, enquete, pesquisa, a gente vai colocar lá novidades da Universidade Corporativa, do Proativo. Então, esse é o lançamento do momento, né? E nessa linha do Proativo, né, é uma coisa bacana, porque você bota o pessoal gostando de fazer ginástica, né? Nós temos aí, parece que, em média, uns 5 mil adeptos, né? 5 mil pessoas inscritas. E eles fazem prova, a gente estimula a fazer prova de corrida, enfim, cuida da mente e cuida do corpo, né? É verdade. Eu acho muito legal. E quando você dá esse valor, eles também gostam desse valor, né? Então, o que a Paula está dizendo aí, vocês acompanhem mesmo, vai ser muito bom, porque ela vai começar a dedar todo mundo, aqueles que não estão fazendo exercício e aqueles que estão fazendo muito, hein? Calma lá, ela é dedo duro, hein? Agora, a gente não pode terminar essa live aqui sem falar de uma outra coisa importante que eu constato, e essa é a minha curiosidade sempre, quando eu chego em qualquer base, se o Marcelo fala assim, quanto tempo você lhe protege? E aí, tenho 19 anos, 20 anos, como é que você começou? Comecei como vigilante. Então, essa é uma empresa que ela valora a sua gente, se a pessoa tem talento, se ela tem disposição,
a empresa não abre mão dos seus talentos, ela investe, né? Quantos gerentes de base, seu Marcelo, que nós temos por aí que começaram como vigilante de carro forte. Eu gosto até de usar o Alexandro como exemplo, né? Que o Alexandro, que é o nosso gerente de segurança corporativa, começou como porteiro na Protege. Olha só, gente. Verdade. E isso é bacana, né, seu Marcelo? Isso é verdade. Isso também é um programa do RH lá que a gente acompanha muito o colaborador e ele tem plano de carreira dentro do nosso processo. Isso é muito importante, né? O vigilante, às vezes, ele pode sair da área que está para vir para o carro forte, que é um grande pedido, né? E do carro forte para uma base também ele acaba vindo. Quantos tesoureiros vieram da linha do serviço? Quer dizer, o cara era guarda, né? Eu valorizo muito o nosso pessoal. Aliás, eu adoro trabalhar com as pessoas que já conhecem o sistema, né? Então, o diretor tal e tal, se a gente tem ele dentro de casa, eu prefiro dentro de casa, entendeu? Um gerente dentro de casa, eu prefiro ele dentro de casa. Então, isso é uma coisa que a gente, pelo RH nosso, a gente vê com muito bons olhos, porque você diminui a rotatividade e valoriza todo mundo, né? Se o cara entra lá e fala assim, puta, eu vou ser vigilante o tempo todo aqui, não, ele pode crescer. Pode crescer. Agora, só depende dele. Só depende dele e, eventualmente, claro, do crescimento da empresa, né? Claro. Essa é uma abordagem muito boa, porque nós não abrimos mão desse acompanhamento com o pessoal. E o RH faz muito bem esse trabalho. É bacana. Quando a gente chega nesses eventos de premiação, né, do pessoal com 10, com 20 anos. Vou lembrar uma coisa aqui agora. Teve uma pessoa que foi me pegar, um vigilante lá de Cuiabá, foi me pegar para um evento que eu estava tendo lá, e ele chegou para mim, que nesse episódio aí do Covid, nós não pudemos fazer a nossa festa, né? Infelizmente, né? E ele chegou para mim e falou assim, seu Marcelo, eu estou fazendo 12 anos, e eu queria tirar uma foto com o senhor. Eu falei, mas eu quero também, né? Aí ele mostrou o reloginho dele, que a gente dá quando faz 12 anos, né? Ou quando faz 10 anos. Ele falou, eu quero chegar lá no 20. Eu falei, não, eu estou te esperando de braço aberto, né? Entendeu? Muito legal. Ele foi... É uma coisa, assim, gratificante, né? E, às vezes, quando eu viajo e vou numa filial... Mas, assim, é impressionante. Os caras que estão mais ou menos entre 8 e 9 anos, vêm lá, vai me dar um abraço, ó... Eu quero aquele abraço lá no fim do ano. Entendeu? O pessoal vai com certificado, relógio, eles vão com um equipo completo para fazer a foto. Demais, né? Isso é bacana demais. A gente vê esse... Eu, quando eu estou nesses eventos, eu fico muito, muito feliz de ver, porque acaba sendo uma boa mensagem para a área de segurança privada do país, né, São Marcelo? De a gente ver a segurança privada cada vez mais presente, mas com gente qualificada, né? Eu tenho observado essa evolução no decorrer desses anos, né? Claro, há muito caminho pela frente para melhorar, mas como era no passado, hoje é bem melhor, né? Então a gente... Seguro. Eu lembrei agora da última festa que fez a fila da foto e dentro da festa tinha um carro forte e o povo fez fila para fazer foto com o senhor de novo, né? Aí eu fico doida porque eu tenho o cronograma para apresentação lá das coisas e o seu Marcelo lá tirando foto. Aí eu vou lá tentar resgatar ele, não, me deixa aqui. Há que se respeitar o gosto da minha turma, entendeu? A festa é deles, não é minha. A festa é deles, né? Então eles mandam. E aí vamos partir para o nosso encerramento, né, seu Marcelo? Você aí que é vigilante ou tomador de serviço, acho que para mim foi uma aula aqui, né? É verdade, fizemos um passeio importante sobre toda a história da e como funciona a empresa, né? Exato. Como funciona uma empresa de segurança. Seu Marcelo, muito obrigada pela aula de hoje. Eu falei que a gente vai ter um trabalho grande para fazer os cortes para o pessoal ver nas redes sociais. Vai ter bastante corte, viu? O problema não é só aula, né? É história, né? A gente vem com muita história, a gente tem um trabalho aí de longos anos, né? Muitas coisas aconteceram nesse meio do caminho, né? Mas eu atribuo toda essa vitória que nós temos hoje de ter uma empresa em pé, podendo sustentar muitas famílias, né? Aliás, quando há uma festa, as pessoas vêm me cumprimentar e eu os cumprimento também. Muitos deles falam obrigado por você nos sustentar. Ou seja, eu tenho meus filhos lá na escola
e graças à Protege eu tenho tudo isso, né? Então eu também quero fazer meu agradecimento a vocês de poderem fazer uma Protege diferente. Uma Protege que tem dignidade, uma Protege que agora, na Folha de São Paulo, novamente foi considerada por 10 anos consecutivos a melhor empresa de São Paulo e a mais reconhecida. Eu devo isso a vocês. Olha, que encerramento, hein? Parabéns, Gente, seu Marcelo, pela trajetória, parabéns por conduzir os destinos aí de toda essa gente, em prol aí de oferecer serviços de boa qualidade, com muita confiança, por ter a segurança no DNA, né, da Protege. A segurança é um valor para todos nós e acho que cada vez mais isso tem um apreço por parte daqueles que conosco se relacionam, né? Parabéns, seu Marcelo. Perfeito, é isso aí. E é de verdade, viu, pessoal? Eu que tô no dia a dia aqui, é de verdade. Isso aqui não é historinha de câmera, não, né, seu Marcelo? A gente sabe que o que ele tá falando é de coração. E você aí que não segue a gente, se inscreve no canal do YouTube. Estamos em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook. Acompanha as redes da Protege. E a gente está aqui, vamos continuar, né, Luca? Temos muitos episódios pela frente, tem episódios para trás também, se você quiser conferir a nossa playlist. Tem até um com o seu Marcelo falando um pouco da história da Protege. Então não deixe de assistir e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigada, pessoal!